Você sabia que a França e a Inglaterra quase viraram um único reino? Em 1420 isso quase aconteceu. Vou contar para vocês a história de um dos reis mais incríveis da Inglaterra, Henrique V. Eu sou fã da história da Inglaterra, especialmente dos reis plantagenetas, que começa ali em Henrique II e vai até Ricardo III. Aliás, eu até já gravei um vídeo sobre Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais incríveis de todos os tempos, que foi a esposa de Henrique II. Tá aqui o link, você pode assistir para entender por que Henrique II virou rei da Inglaterra. E também já gravei um sobre Ricardo III, que é um dos reis mais famosos. Shakespeare fez uma peça que é espetacular. Também tem um link aqui para você assistir, se quiser, a história do Ricardo III. Mas aqui vou falar do Henrique V, que de todos os reis ingleses é o meu favorito. Realmente foi um rei muito especial. Filipe o Belo, Filipe IV, era rei da França e decidiu acabar com os templários. Também tem um vídeo sobre essa história já gravado no canal. Quando ele decidiu executar o líder dos templários fez uma maldição a Filipe Belo e disse que Felipe não assistiria ao aniversário de sua morte, o que aconteceu, e que a sua dinastia terminaria. Filipe tinha 3 filhos homens. Luís, que assumiu como Luís X e morreu sem deixar um filho homem. Filipe, que assumiu como Filipe V e morreu sem deixar um filho homem. E Carlos, que assumiu como Carlos V e morreu sem deixar filho homem. Aí tinha uma irmã, que era a Isabel, que era casada com Eduardo II, rei da Inglaterra. Os líderes franceses, evidentemente, não queriam que aquela mulher virasse rainha da França, porque aí o marido viraria rei da França. Para isso, eles foram lá buscar uma regra antiga que dizia que as mulheres não podiam suceder os reis. E aí coroaram Filipe VI como rei da França, que era primo dos reis que tinham morrido, sobrinho do antigo Filipe o Belo. Bom, a vida seguiu, Eduardo II morreu, Eduardo III virou rei e ele seria um dos grandes reis ingleses. E num determinado momento, ele decidiu que ele que tinha que ser rei da França. E aí mandou avisar o rei da França que ele devia ser o rei da França no lugar dele. Obviamente o rei da França não aceitou e começou então a Guerra dos 100 Anos e destruiria a França, porque ela aconteceu toda em território francês. Eduardo III, digamos que a cada verão invadia a França, saqueava, conquistava alguma coisa, voltava, enfim. Durante o seu reinado, foram esparsas as guerras. Quando Eduardo III morreu, seu filho, que era o príncipe negro, havia morrido antes. Então sucedeu como rei Ricardo II, que era neto de Eduardo III. Ricardo II, porém, era muito jovem e pouco apto a ser rei, digamos assim. E o fato é que depois de alguns anos ele acabou sendo derrubado pelo seu tio Henrique Bolingbroke, que se torna então Henrique IV. Henrique IV era, portanto, um usurpador. Digamos que ele estava na linha, mas não era a vez dele, Ricardo é que era o rei. Bom, para poder se manter no poder, Henrique IV vai ter que combater rebeliões aqui, acolá, enfim. Shakespeare tem uma peça sobre Henrique IV que é muito interessante. Henrique IV está sempre com medo, não dormia no mesmo quarto, com medo de ser assassinado. Mas ele foi muito talentoso e conseguiu, pela política ou pela pancada, acalmar a Inglaterra e passar a sua coroa para seu filho Henrique V. Henrique V foi um jovem playboy. Adorava uma festa, adorava música, tinha uma turma de amigos com quem ele convivia muito. Shakespeare adorava Henrique V, tanto que ele tem 4 peças em que Henrique V é personagem. Henrique IV, onde Henrique V já aparece, Falstaff, onde a gente tem esse personagem que é um bonachão, tem um filme de Orson Welles, em que Orson Welles interpreta Falstaff, ele é o melhor amigo do Henrique V jovem, leva o Henrique V para as tabernas, para as festas. Mas, quando ele tinha 16 anos, seu pai o convoca para comandar o exército, para reprimir uma rebelião que está acontecendo no país de Gales. Henrique vai para lá, o jovem Henrique, que ainda não era quinto, comandando seu exército e consegue resolver o problema. Tinha um usurpador, o Owen, que é devidamente executado, e quando Henrique IV morre, Henrique V assume e torna-se um rei absolutamente como se espera. Ele tinha uma aparência muito bela, era um homem com uma presença muito boa, loiro, tinha um rosto, enfim, ele causava mesmo o impacto de ser um rei. Era tão forte isso, de novo aqui buscando inspiração em Shakespeare, essa boa impressão que Henrique causava, né? Não só fisicamente, mas também pelo carisma que ele tinha, né? Acho que aquela vida de conviver com muitos amigos deu a ele essa característica. E Eduardo III, como eu disse para vocês, era o rei que todos tinham como modelo de rei na época. E aí, buscando inspiração em Shakespeare, cantavam os homens ingleses na época, "You are their heir, you sit in their throne." Traduzindo para um português mais coloquial, você é o herdeiro deles, você senta no trono deles, os grandes reis ingleses que o antecederam.
Logo depois de assumir o trono, Henrique decide que tem que cobrar do rei da França o território da Normandia. Afinal, William, o Conquistador, tinha saído da Normandia em 1066, derrotado o pretendente ao trono inglês e se tornado rei da Inglaterra. E é de William o Conquistador, William I, que vem toda a dinastia até Henrique II e até Henrique V. Portanto, Henrique exige a Normandia de volta e também o trono da França, que de acordo com ele, por ele ser bisneto de Eduardo III, cabia a ele. Bom, é claro que o rei da França nem responde. Agora precisamos fazer uma explicação sobre o que acontecia na França. O rei da França era Carlos VI, mas que já há alguns anos estava um tanto quanto lelé. Dizem as más línguas que a rainha tinha envenenado o rei porque ela não gostava do rei e era amante do Duque de Borgonha. Aí nós precisamos explicar a divisão que acontecia na França. O Duque de Orleans, que era o irmão mais novo do rei, achava o fim da picada que a rainha fizesse aquilo e assumiu, de certa maneira, o poder, porque, como eu disse, o rei estava meio fora de órbita. A rainha, de outro lado, que era amante do Duque de Borgonha, queria que o Duque de Borgonha mandasse. E essa disputa entre os seguidores do Duque de Orleans e o Duque de Borgonha começa a ficar mais quente até que o Duque de Borgonha manda assassinar o Duque de Orleans. Os outros duques decidem então que o seu líder tem que ser o Delfim, que era o filho do rei, e que está foragido, com medo de ser morto também. O Duque de Borgonha, de outro lado, consegue alianças com os nobres do norte da França, do que hoje seria a Bélgica e um pedacinho da Holanda. Esse clima vai esquentando e, evidentemente, essa divisão torna-se muito forte. Quando Henrique decide que ele tem que ser o chefe da Inglaterra, ele manda emissários conversar com o Duque da Borgonha, para que o Duque da Borgonha o apoie, ou pelo menos se abstenha de entrar na luta, que é o que vai acontecer. No dia 11 de agosto de 1415, Henrique parte com 1.500 navios da Inglaterra com destino à França. A sua frota chega 3 dias depois, desembarca, e eles estão próximos da cidade de Harfleur, que existe até hoje um porto importante na foz do rio Sena. Portanto, já era muito importante na época, continua sendo importante. Essa cidade, evidentemente, era muito bem fortificada. Henrique, então, inicia um sítio a essa cidade. Sítio, né, era cercar a cidade, impedir que as pessoas saíssem e tentar invadir aquela cidade. Porém, as muralhas eram realmente muito difíceis, o exército fica ali, a peste começa a se espalhar pelo acampamento dos soldados ingleses. Disse que mais de 2.000 soldados morreram de doença nesse período de um mês. Porém, dentro da cidade a situação também vai ficando catastrófica, a comida vai acabando e, finalmente, então, os chefes da cidade abrem os portões, pedem trégua e decidem se entregar a Henrique. Henrique, ao contrário dos hábitos da época, não determina o massacre da população, coloca naturalmente uma guarnição de soldados, exige que todos prestem obediência. Os infelizes que resolveram dizer que não obedeciam a ele, naturalmente, partiram desta para melhor e apenas manda expulsar da cidade os velhos. Pode parecer cruel, mas para a época foi muito generoso. Por que ele manda expulsar os velhos? Porque a cidade, naturalmente, corre o risco de ser atacada pelos franceses, portanto ele não podia ter dentro da cidade pessoas que não iam trabalhar e iam precisar comer. Mas enfim, como eu disse, na época isso era bastante generoso, expulsar apenas os idosos. Com o exército bastante reduzido, né, os 2.000 homens que morreram de doença, mais alguns que morreram em batalha, Henrique tinha nesse momento cerca de 900 soldados, 5.000 arqueiros e alguns nobres. O seu plano original, que era atacar Paris, tornou-se inviável. Ele podia voltar para a Inglaterra, o que naturalmente seria um fiasco. Ele podia tentar conquistar os arredores de Harfleur e ampliar o seu domínio, ou ele podia seguir pela Normandia, conquistando aquele território e mostrando que ele estava ali para mandar. E ao contrário do bom senso, ele decidiu fazer isto. Henrique, então, sai de Harfleur na direção de Calais. Calais, na época, era uma cidade que pertencia à Inglaterra dentro da França. Hoje em dia, Calais continua sendo uma cidade importante, francesa, é um porto muito importante, e é de lá que acontece o cruzamento do Canal da Mancha até a cidade de Dover, na Inglaterra. São as duas cidades mais próximas, a cidade inglesa mais próxima da França e a cidade francesa mais próxima da Inglaterra. Se você fizer a viagem, seja de trem, seja de navio, você vai passar por Calais e por Dover. Voltando à nossa história, a distância entre Harfleur e Calais era de cerca de 300 quilômetros. No dia 6 de outubro, Henrique começa a sua caminhada. No início não há grandes problemas, uma ou outra pequena cidade, meia dúzia de pessoas que resolvem resistir, não há grandes massacres nem grandes batalhas. Quando ele está se aproximando do rio Somme, que ele pretende cruzar, como Eduardo III tinha feito, ele recebe a informação, quando ele está a pouco mais de 5 quilômetros, que tem uma guarnição francesa esperando por ele. Ele decide então desviar para outro ponto do rio, onde há uma ponte. Chegando perto, novamente ele descobre que milhares de soldados franceses
o aguardam. Ele então começa a caminhar, de certa maneira, procurando um jeito de cruzar o rio, mas todas as vezes que ele se aproxima, ele descobre que não é possível. Seus soldados comem as poucas provisões que restaram, até que, ao saber que 24 mil soldados franceses estão se preparando para persegui-lo, ele decide que é hora do enfrentamento. No dia 25 de outubro de 1415, nos arredores de Agincourt, vai acontecer a batalha e o enfrentamento. Na parte norte, numa leve colina, mais de 20 mil soldados franceses, milhares de cavaleiros e a nata da aristocracia francesa, os barões, os nobres, nas suas armaduras, nos seus cavalos, preparados para massacrar aquele pequeno exército de Henrique, que tinha menos de 1.000 soldados, tinha cerca de 5.000 arqueiros e mais alguns nobres que eram os seus líderes. Henrique havia, durante a noite, preparado o terreno. Seus soldados haviam colocado, cerca de 100 metros à frente, estacas muito afiadas, enfiadas na terra e apontadas para frente, na diagonal. Quando, de manhã, os soldados ingleses viram aquela... Imagina o que devia ser o sol nascendo, batendo naquelas armaduras todas, refletindo, e aqueles soldados mal armados ingleses, porque pense, eles vinham viajando a pé há semanas. Um dos soldados foi até Henrique e disse: "Rei, não vai ser possível isso, a gente está em muita minoria, nós precisávamos de pelo menos mais 5.000 soldados. E aí Henrique fez um discurso, bom, Shakespeare imortalizou esse discurso. Na peça Henrique V, quando é pouco antes da Batalha de Agincourt, acontece essa cena, e aí o rei faz um discurso que eu considero um dos discursos mais emocionantes. Tem duas versões desse filme, tem uma com Laurence Olivier e tem uma com Kenneth Branagh. Em ambas, ele faz esse discurso e ele diz para os seus soldados: "We are few, we are happy few." Nós somos poucos, mas nós somos poucos e felizes. Porque no futuro, quando no dia de São Crispim se lembrarem da Batalha de Agincourt, você poderá sorrir e dizer que aqui esteve, ao lado do rei, de braço dado com ele. We few, we happy few, we band of brothers. Eu não sei todo o discurso de cor, sei esse pedaço que me emociona sempre, porque esse discurso de um rei que estava ali junto com seus soldados motivou o seu exército e aconteceu algo absolutamente inesperado. Claro que não foi só o discurso, foi a preparação que Henrique fez no campo, as estacas, o posicionamento dos soldados, o posicionamento dos arqueiros e a empáfia dos franceses, quase característica, que olhando aquele exército de maltrapilhos achou que a coisa ia ser fácil e aí não organizaram corretamente e não se aproveitaram da vantagem numérica. A primeira ordem foi dada para que a primeira fileira de soldados, que obviamente eram camponeses, descesse, depois viria a segunda ordem e depois viriam os cavaleiros. Porém, os cavaleiros, todos nobres, aqui é importante explicar uma coisa. Na época, os exércitos eram formados pelos nobres, que usavam armaduras e tinham armamento muito bom e que treinavam durante todo o tempo nos torneios e, portanto, eram grandes e exímios guerreiros. E o exército, propriamente dito, era formado por camponeses, por aldeões, por gente simples, que tinha armamento muito simples. E, portanto, nas batalhas, os nobres promoviam uma verdadeira carnificina. Imagina, o cara de armadura com uma espada de aço afiada contra camponeses mal treinados que passavam todo o dia trabalhando, se alimentando mal, e armas muitas vezes de madeira. Quando os nobres franceses, ansiosos por praticar o seu esporte, matar camponeses, veem os soldados franceses caminhando vagarosamente, se empolgam e decidem largar a cavalaria. E aí, os arqueiros ingleses começam a disparar, os arqueiros ingleses eram muito competentes, aquela chuva de setas começa a cair sobre os cavaleiros franceses, que mesmo de armadura, portanto, a maior parte deles imune às flechas, mas não todos, os cavalos não eram. Começam a cair cavalos, cavaleiros começam a tropeçar nos cavalos caídos. Ao mesmo tempo, esqueci de dizer uma coisa importante, tinha chovido muito, portanto, aquela região toda estava enlameada, muito enlameada, o que dificulta para os cavalos, mas imagine um homem de armadura, o peso que aquilo não era, caído num chão enlameado. A chance dele conseguir levantar era muito pequena. Os outros cavaleiros que não foram abatidos pelas flechas foram empalados pelas enormes estacas que Henrique tinha colocado. Com essa hecatombe dos cavaleiros, Henrique ordena que os seus soldados avancem. E aí foi uma carnificina ao contrário. Por quê? Com os cavaleiros caídos naquelas armaduras pesadas, os soldados de Henrique fizeram picadinho da cavalaria. Os soldados franceses que vinham a seguir também eram alvo fácil dos arqueiros. Para resumir, cerca de 8.000 franceses morreram nessa batalha e menos de 200 soldados ingleses. Também foi morta
metade da nobreza francesa que tentou se exibir e se deu muito mal. Vencida essa batalha, Henrique segue para conquistar toda a Normandia. Em 1420, Henrique entra em Paris e tem seus portões abertos para o exército inglês, que na verdade já está muito pequeno. O rei Carlos VI recebe Henrique, oferece sua filha em casamento, Catarina, que vai se tornar, portanto, a esposa de Henrique V. Claro que por trás desse rei que já estava meio gagá, está sua esposa, que odiava o próprio filho Delfim e que queria ter o Duque de Borgonha como poderoso, que havia feito o acordo com Henrique. Espero que esteja ficando claro, porque é muito nome, né? O Duque de Borgonha era o inimigo do rei da França, inimigo do Delfim, que estava lá foragido. Henrique casa-se com Catarina, que rapidamente fica grávida, tem um filho homem e que, portanto, será o futuro rei da Inglaterra e da França. Mas aí o destino intervém para a sorte dos franceses. Em 1422, ainda na França, Henrique tem uma moléstia terrível e morre em 2 dias. Os ingleses, portanto, têm que voltar para a Inglaterra com o pequeno Henrique, para que ele seja o Henrique VI. A Guerra dos 100 Anos vai esmorecer, vai começar na Inglaterra a Guerra das Rosas, que vai ser uma guerra civil terrível, que vai devastar a Inglaterra, e, mais do que tudo, os anjos colocam no caminho da França a incrível, a fenomenal, a única Joana d'Arc, que vai decidir, que vai fazer do Delfim, que está lá escondido em Chinon, o rei da França e expulsar os últimos ingleses que ocupam pedaços da França. Enfim, Henrique V é um personagem incrível, esse rapaz que levou uma vida completamente devassa e na hora de virar rei virou um rei incrível, que comandou um exército com brilho para derrotar o maior exército do mundo, que era o francês, que se torna rei da França e da Inglaterra, mas não era para ser. Ele morre e aí a história vira com esse personagem também extraordinário que é Joana d'Arc, que também gravei um vídeo porque é uma personagem fora de série. Enfim, Henrique V liga todos esses personagens muito maravilhosos, essa Batalha de Agincourt que tanto inspirou William Shakespeare, e são muitos os filmes que eu posso recomendar para vocês. Falstaff, do Orson Welles, Henrique V, dirigido pelo Laurence Olivier, com Laurence Olivier, Henrique V, dirigido e estrelado por Kenneth Branagh, os muitos filmes de Joana d'Arc, são muitos os filmes, são muitos os livros, vale a pena, são personagens absolutamente extraordinários. Não posso deixar de fazer o merchandising. Você encontra Henrique V do Laurence Olivier, Falstaff, Ricardo III no streaming mais bacana do Brasil, que é o Belas Artes à la carte. Vai lá que você assiste. Os outros você pode encontrar em outros lugares. Enfim, queria falar desse rei, como eu disse, um cara realmente que nasceu em berço de ouro, afinal de contas seu pai já era rei, que levou uma vida que ninguém botava fé que ele fosse ser capaz de mudar, e na hora que a coroa foi colocada na sua cabeça, se tornou um dos reis mais importantes, talentosos, carismáticos da história da Inglaterra. Não era para ele ser rei da França, infelizmente, mas deixou um legado e inspirou o maior de todos os poetas e escritores de todos os tempos, que foi William Shakespeare, que ficou pra gente até os dias de hoje. Henrique V.